Você pode até não gostar de política. Pode dizer que odeia o sistema, que todos são iguais, que não existe salvação. Mas se você não compreende o que está por trás da política, não a política partidária, mas a essência do poder, da autoridade, da moralidade que sustenta a civilização, então você é um joguete nas mãos de quem entendeu isso antes de você. Kant sabia disso. E é por isso que, se estivesse vivo hoje, ele não hesitaria em cancelar não apenas Lula, Bolsonaro e Trump, mas toda forma de poder que instrumentaliza o povo e transforma a dignidade humana em moeda de troca. Ele faria isso não por ideologia, mas por princípios. E princípios, para Kant, são inegociáveis. A pergunta que move esse vídeo é simples e brutal. Por que Kant cancelaria os principais líderes políticos da atualidade? A resposta está naquilo que ele chamou de imperativo categórico. Um princípio moral que exige que você só haja segundo máximas que possam valer como lei universal. Em outras palavras, se você age de uma forma que não pode desejar que todos ajam igual, você está errado. Ponto final. Não importa se é conveniente, não importa se dá votos, não importa se você jura que tem boas intenções. A moral não se curva ao utilitarismo. Lula, por exemplo, pode ser admirado por milhões por sua trajetória de superação e por ter representado a esperança dos pobres. Mas Kant perguntaria: o uso político do sofrimento pode ser universalizado? Transformar a dor do povo em escada para o poder é algo que pode se tornar regra moral? Se a resposta for não, e é claro que é, então essa ação é imoral. E pior, é desumana, pois trata seres humanos como meios para atingir um fim. E isso Kant jamais perdoaria. Do outro lado, Bolsonaro defendeu uma ideia de liberdade baseada no faça o que quiser, no não me encha o saco, como se viver em sociedade fosse apenas garantir o direito de existir sem responsabilidade. Kant veria nisso a mais perigosa forma de imaturidade moral, porque liberdade para ele não é fazer o que se quer, é agir segundo a razão. Uma razão que me obriga a respeitar o outro como fim em si mesmo. Não é à toa que Kant dizia que a liberdade verdadeira só existe quando o indivíduo age por dever, não por impulso ou por interesse. A ideia de liberdade sem dever, vendida por políticos de retórica fácil, seria para Kant a origem de toda a barbárie social. E Trump é a encarnação do narcisismo político. O sujeito que transforma a política em espetáculo, que mente conscientemente, que manipula, que explora o medo e a insegurança para se vender como salvador. A figura do líder carismático que se coloca acima das regras seria para Kant o maior inimigo da razão. Porque quando a política se curva ao desejo de um só homem, a civilização começa a ruir. Kant cancelaria Trump porque ele representa tudo o que a razão condena: personalismo, vaidade, mentira, arbitrariedade. Em outras palavras, o oposto da autonomia moral. Mas aqui vai o verdadeiro soco. Kant também cancelaria você, se você tolera esse tipo de liderança. Se você relativiza a verdade, se você justifica o erro porque é do seu lado, se você troca princípios por conveniência política, você está agindo contra a moral universal. E isso, para Kant, é inaceitável. A responsabilidade não está só nos políticos. Está em cada eleitor que escolhe fechar os olhos para a razão. Kant acreditava que o mal não é fruto da ignorância, mas da má vontade. Sabemos o que é certo, só escolhemos não fazer. E é isso que torna o cenário político tão podre. A normalização do erro, a banalização da mentira, a transformação da política em guerra de torcidas, onde o que importa não é a verdade, mas a vitória. Para Kant, essa mentalidade é o fim da ética. Porque onde a razão é calada, o caos toma o trono. Então não se engane, esse vídeo não é sobre Lula, nem Bolsonaro, nem Trump. É sobre você, sobre o que você está permitindo, sobre o quanto você está disposto a sacrificar a moral em nome de ideologias. Kant não iria gritar em um palanque. Ele não lançaria uma hashtag. Ele apenas perguntaria:
Você agiria assim se todos fizessem o mesmo? Se a resposta for não, então você já sabe, está errado, simples assim. Se você chegou até aqui, talvez a razão ainda respire dentro de você. Então comenta aqui embaixo: eu escolho a moral, não o ídolo, e compartilha com alguém que precisa lembrar que política também é uma questão de consciência. A política que ignora a moral é a preparação para a tirania. Kant não era apenas um pensador de gabinete, isolado em raciocínios frios e abstratos. Seu projeto filosófico era, antes de tudo, um chamado à responsabilidade, um apelo ético, radical. Porque para ele não havia sociedade justa possível sem indivíduos moralmente autônomos. E essa autonomia não é um presente do Estado, nem um favor da história. Ela é construída diariamente a partir da coragem de pensar por si mesmo e agir de acordo com aquilo que a razão manda. Por isso, ao olharmos para o atual cenário político global, não devemos nos perguntar quem está certo, mas sim, quem está sendo ético? E essa pergunta, quando feita com honestidade, elimina praticamente todos os que hoje ocupam os palcos do poder. Porque a política se afastou da razão. Ela virou jogo, espetáculo, emoção descontrolada, virou fanatismo. E não há nada mais perigoso para a humanidade do que a política governada por paixões. Lula representa a paixão pelo passado, a ideia de redenção histórica, de que o sofrimento dá direito à autoridade, de que ser vítima é um salvo-conduto, moral. Mas Kant alertaria: o sofrimento não santifica ninguém. A dor não autoriza a injustiça, porque a moral não se negocia nem se relativiza com base em biografias. O homem verdadeiramente ético é aquele que, mesmo tendo 1000 desculpas para errar, escolhe fazer o certo, porque sabe que o certo não muda conforme a conveniência. Bolsonaro representa a paixão pela revolta, o ressentimento transfigurado em discurso político, a ideia de que destruir é sinônimo de liberdade. Mas Kant ensinaria que a verdadeira revolução não é gritar mais alto, é obedecer à razão, mesmo quando ela contraria seus impulsos. É agir com autocontrole, com respeito, com responsabilidade. Porque a ordem moral não depende do caos externo, mas da disciplina interna. Trump, por sua vez, representa a paixão pela vaidade, a crença de que ser amado é mais importante do que ser justo, de que a popularidade é a medida do valor moral. Para Kant, isso é a mais patética forma de servidão, a dependência do aplauso, porque o homem verdadeiramente livre é aquele que faz o certo mesmo que o mundo inteiro esteja contra ele. Ser justo quando todos te aplaudem é fácil. Ser justo quando todos te odeiam, isso é ser moral. Mas e você? De que lado você está, quando ninguém está olhando? Você compartilha fake news porque favorecem seu lado político? Você aplaude atitudes imorais porque foram cometidas por quem você gosta? Você defende a liberdade apenas quando ela te beneficia? Se sim, você é cúmplice da imoralidade. E Kant te chamaria à responsabilidade. A maturidade política começa quando você entende que não é sobre ganhar uma eleição, é sobre não perder a sua alma. Não se trata de escolher entre direita e esquerda, mas entre a verdade e a conveniência, entre o dever e o desejo, entre a razão e a manipulação. E é por isso que Kant cancelaria Lula, Bolsonaro e Trump, porque eles representam não apenas pessoas, mas estruturas de pensamento que desrespeitam a moralidade universal. Porque eles, cada um à sua maneira, instrumentalizam a política para fins pessoais, partidários ou narcisistas. Porque eles substituem o agir por dever pelo agir por interesse. E isso, para Kant, é o começo do fim. Se você entende isso, se algo em você ainda se recusa a aceitar a mediocridade moral como normalidade, então comenta aqui embaixo: minha consciência não está à venda. E envia esse vídeo para quem ainda acha que ética é coisa de livro velho. Ética é o que separa a civilização da barbárie. E Kant, mesmo morto, ainda grita por consciência no meio do caos. É preciso dizer com todas as letras:
Kant não toleraria a hipocrisia disfarçada de pragmatismo. E é justamente essa hipocrisia que molda os discursos políticos de hoje. Líderes se apresentam como salvadores, defensores da moral, representantes do povo, mas no fundo agem apenas conforme os próprios interesses. Kant desmascararia essa lógica com uma única exigência: universalize sua ação. Torne sua conduta uma lei para todos. E veja se ela ainda se sustenta sob a luz da razão. Se Lula utiliza narrativas de sofrimento para justificar decisões que ferem a ética, Kant perguntaria: e se todos fizessem o mesmo? Se cada político usasse a dor do povo como trampolim para decisões imorais? Se cada governante justificasse seus atos com base na própria biografia? A resposta seria clara: o sistema colapsaria. Não haveria mais justiça, apenas competição de misérias. Não haveria mais ética, apenas chantagem emocional institucionalizada. Se Bolsonaro se recusa a ouvir argumentos racionais e se apoia em slogans vazios para legitimar suas ações, Kant perguntaria: e se cada cidadão decidisse rejeitar a razão e se apoiar apenas na emoção? E se cada autoridade decidisse agir com base em ressentimento, negando o diálogo, rejeitando o contraditório? Teríamos uma sociedade governada pelo grito, não pela lei, pela fúria, não pelo dever, pela arrogância, não pela consciência. Se Trump mente deliberadamente para vencer uma eleição, Kant perguntaria: e se a mentira se tornasse norma? E se todo líder decidisse manipular a verdade por conveniência política? O resultado seria o fim do contrato moral entre governantes e governados. Porque onde não há verdade, não há confiança. E onde não há confiança, não há civilização. Mas Kant vai além. Ele nos obriga a olhar para dentro. A se perguntar: quantas vezes você age com moral apenas quando te convém? Quantas vezes você cobra a ética de um político e na sua própria vida faz exatamente o oposto? O mesmo cidadão que se indigna com a corrupção muitas vezes não hesita em furar uma fila, em sonegar um imposto, em mentir para se beneficiar. E é aqui que Kant se torna insuportável. Ele exige coerência. Ele exige que sejamos morais não apenas no discurso, mas nas escolhas mais simples do cotidiano. A política é o reflexo de um povo, e um povo que tolera a imoralidade acaba sendo governado por ela. Kant sabia que a transformação do mundo começa pela transformação do sujeito. Não adianta trocar um político por outro se a mentalidade que sustenta o sistema continua podre. Não adianta pintar o rosto e sair às ruas se por dentro você ainda vive como se a ética fosse uma opção. Não adianta exigir mudança de cima se a base continua corrompida. E é exatamente por isso que Kant cancelaria todos eles. Não por ódio, não por partidarismo, não por emoção, mas por princípio. Porque todos, à sua maneira, colocaram interesses pessoais, ideológicos ou narcisistas acima da moral universal. Porque todos eles falharam em tratar o ser humano como fim, e não como meio. Porque todos eles usaram a política como um palco, e não como um espaço de dever moral. E você? Está pronto para ser cancelado por Kant também? Está disposto a encarar a exigência radical de agir por dever, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando é mais fácil seguir a manada? Ou você vai continuar justificando a imoralidade porque ela vem do seu lado preferido da história? Esse vídeo não é um ataque, é um espelho, um chamado à consciência, uma recusa ao cinismo político, uma convocação para que a razão volte a ter lugar nas decisões humanas. Porque se a política continuar sendo regida pela paixão, pela mentira e pela idolatria, estaremos cada vez mais longe da civilização e cada vez mais próximos do abismo. Se você sente que a política precisa de uma reconstrução moral urgente, comenta aqui. Nenhuma causa justifica um erro moral. Chegamos ao fim. Mas se você entendeu o que Kant queria ensinar, então isso aqui não é um encerramento, é um começo. O começo de uma nova forma de pensar, agir e escolher.
Porque a política, para Kant, não era sobre partidos, ideologias ou discursos. Era sobre princípios. Era sobre agir por dever. E hoje, mais do que nunca, precisamos de um povo que não seja apaixonado por líderes, mas comprometido com a razão. O que temos hoje é um cenário dominado por torcidas. Gente que não defende ideias, defende ídolos. Gente que não quer justiça, quer vingança. Gente que não busca a verdade, busca a confirmação. E esse é o terreno perfeito para que a política vire teatro, circo, farsa. É nesse ambiente que surgem os populistas, os enganadores, os falsos messias. E o povo, faminto por esperança, vende sua consciência em troca de promessas. Kant chamaria isso de imaturidade moral. Um estágio infantil da humanidade, onde se delega o próprio julgamento a um outro qualquer. Ele dizia que a saída da menoridade, ou seja, da dependência de pensamento, só é possível com coragem. Coragem de pensar por si. Coragem de agir sem muletas ideológicas. Coragem de romper com a massa. De dizer não quando todo mundo grita sim. E esse é o desafio que está diante de nós. Porque enquanto estivermos presos a narrativas, a salvadores, a paixões cegas, seremos dominados por quem menos merece. Você pode até achar que política é suja, que ninguém presta, que todo mundo é igual. Mas essa visão cínica também é uma forma de covardia, porque ela te exime da responsabilidade de escolher. E Kant sabia: fugir da escolha é fugir da moral. E fugir da moral é renunciar à própria humanidade. Você quer um mundo mais justo? Então pare de escolher políticos com base na simpatia, na raiva ou na emoção. Comece a escolher com base na razão. Analise os atos, os princípios, as consequências. Pergunte sempre: essa decisão poderia ser uma lei para todos? Esse comportamento respeita a dignidade humana? Essa liderança promove a autonomia ou a dependência? Se a resposta for não, você já sabe, está errado. Mesmo que seja do seu lado. Mesmo que te agrade. Mesmo que te emocione. O critério de Kant é cruel, porque é justo. Ele não se curva a conveniências. Ele não tem lado. Ele tem consciência. E talvez essa seja a maior provocação deste vídeo. E se todos os líderes que você admira, na verdade, estivessem errados? E se tudo aquilo que você aplaude for, na verdade, uma traição à razão? Você teria coragem de rever suas certezas? Ou vai continuar servindo ao erro apenas porque ele te veste bem? Lula, Bolsonaro, Trump. Eles não são exceções. Eles são sintomas. Sintomas de uma sociedade que abandonou o dever em troca de afeto político, que trocou a responsabilidade pela identificação, que prefere acreditar em heróis a assumir o próprio papel na história. Kant cancelaria todos eles porque não se trata de quem grita mais alto, mas de quem permanece fiel à moral mesmo quando o mundo inteiro se ajoelha ao erro. No fundo, Kant não está nos julgando. Ele está nos perguntando: você está disposto a ser um adulto moral? Você está pronto para agir por dever mesmo que isso custe seu conforto, sua bolha, seus aplausos? Você está disposto a não mentir, mesmo que isso signifique perder a guerra das narrativas? Você está disposto a rejeitar líderes que te representam, mas ferem a dignidade humana? A resposta, como sempre, está em você. E a escolha também. Porque a verdadeira revolução começa quando alguém tem a coragem de dizer basta. Basta de idolatria, basta de mentiras, basta de conveniência, basta de política sem moral. E se esse vídeo te tocou, se te provocou, se te fez repensar ao menos uma certeza, então já valeu a pena. Comenta aqui embaixo: eu escolho o dever, mesmo que doe. E compartilha com quem você ama. Compartilha com quem pensa diferente. Compartilha com quem está preso na paixão política. Porque essa mensagem não é sobre ódio, é sobre lucidez. E talvez o que o mundo mais precise agora seja isso: lucidez. O nome disso é maturidade moral. E se Kant estivesse vivo, ele não estaria em cima de um palanque. Ele estaria olhando nos seus olhos e dizendo: a revolução começa em você.